Doutor Marcos, como saber, no caso, por exemplo, eu estou com 50 anos de idade, possivelmente eu li alguma coisa a respeito disso, e a tendência nossa é que essa perda vá acontecendo aos poucos e chegar a 70, 80 anos. Como é possível saber se eu tenho ou não já uma perda auditiva? Bem, a perda auditiva, Júnior, após os 50 anos, ela ocorre principalmente por alterações na circulação do ouvido interno. A circulação do ouvido interno se dá pela artéria labiríntica, que é um vaso terminal. Então, como tudo no organismo, ela sofre ação do envelhecimento. Essa redução do fluxo de sangue dentro do ouvido, ela se reflete num sintoma muito precoce, que é o zumbido. Então, um dos sintomas mais precoces de perda auditiva é justamente a queixa do zumbido, que é aquele som que é uma ilusão auditiva que você escuta principalmente quando está em silêncio, ou seja, quando não tem outro som para competir com a audição, para estimular a audição. Então, o zumbido é o som do silêncio, que você escutaria à noite e é um sintoma precoce de perda auditiva. Okay. À medida que essa perda vai progredindo, troca letras, troca fonemas. Aquele exemplo de um programa de humor que tinha da velhinha da praça é bem clássico em relação à perda auditiva depois de 50 anos. Ok, o senhor falou, inclusive, na questão dessa circulação. Aí eu aproveito, inclusive, nessa pergunta, tem tudo a ver, eu, além dessa questão da idade, tenho uma alteração no colesterol. E essa questão de diabetes, colesterol, pressão alta, problemas renais, sistema circulatório, isso também tem alguma coisa a ver, está conectado com a audição, todos eles? Todos estão indiretamente conectados com a audição. Por quê? A redução do fluxo sanguíneo, que pode ser provocado por uma doença aterosclerótica causada por diabetes, uma hipertensão arterial importante, uma insuficiência cardíaca, tudo que modifique o fluxo de sangue dentro do ouvido vai diminuindo a audição. Então, o ouvido ele é o resultado de uma saúde perfeita do sistema circulatório. Se você não tem um bom sistema cardiorrespiratório, você dificilmente vai ter uma boa audição. Pois é, e tudo isso atrapalha, como ele me falou, a microcirculação do ouvido. Então, se você já está com algum sinal de zumbido, lembre-se, é fundamental já procurar um otorrinolaringologista. Estamos aqui com ele, o Dr. Marcos Franca, que é o nosso consultor na área de otorrinolaringologia, né? E agradecer, inclusive, a Clínica Marcos Franca por ter cedido esse espaço para explicar tudo sobre perda auditiva. A Clínica Marcos Franca, 3021 3030. Doutor Marcos, olha só, seu filho está demorando a falar, trocar as letras, fala alto ou sempre aumenta o volume da TV? Se isso estiver acontecendo com seu filho, possivelmente já está havendo uma perda de audição. É bom você ficar atento e quanto mais cedo o problema for detectado, melhor o tratamento. Doutor, em se tratando no caso de criança, como a gente mesmo falou aí, criança que assiste televisão em um som muito alto, que troca muitas vezes as letras de uma palavra e demora a falar. No caso de criança, né? Que crianças são essas que estão dentro desse grupo de risco para uma perda de audição? Bem, aquelas crianças que durante o período pós-parto ficaram em UTI, em UTI neonatal, fizeram uso de antibiótico ou que a mãe apresentou doenças durante a gestação, são crianças com risco potencial maior de desenvolver uma surdez severa. Ou seja, essa surdez se caracterizaria por um atraso da linguagem ou até mesmo a ausência da linguagem. A criança, uma vez que ela aprende por repetição, ela é uma imitadora para poder aprender a falar. Se ela não escuta, ela perde a linguagem, ela não consegue falar. Já nas crianças que aprenderam a falar e que começam a apresentar uma pequena queda de rendimento escolar, troca muitas letras, principalmente quando vai ser alfabetizada, essas crianças, às vezes, ou tem uma pequena inflamação no ouvido, chamada otite médio, otite serosa, que é muito comum na infância, que é perfeitamente tratada e a criança volta ao normal. Mas o reflexo da linguagem é o que a mãe tem que prestar mais atenção. Não necessariamente porque a criança gosta de escutar a televisão alta, quer dizer que ela tem uma perda auditiva. A criança naturalmente gosta de ouvir a televisão mais alta, mesmo aquelas crianças com audição normal. Não quer dizer necessariamente que ela tem uma perda auditiva porque escuta a televisão alta. Ok, mas também você não deve ter toda essa preocupação, porque nós vamos à pergunta-chave, né? Afinal, o idoso, o jovem e a criança, né, que está com essa tendência a ficar surdo, né, perder a audição. Finalmente, isso aí tem tratamento? Aliás, existe uma empresa aqui em João Pessoa com uma tecnologia fantástica e nós vamos, inclusive, convidá-la para falar inclusive sobre essa tecnologia hoje que existe. Ficar surdo
perder a audição hoje já não é mais tanto, não é um problema. Né? Claro que é um problema, porém tem solução. Finalmente, doutor Marcos, existe tratamento para surdez? Existe tratamento para surdez. O tratamento vai desde o uso de um aparelho auditivo, tá certo? Naquelas perdas que a gente chama de neurosensorial. O diagnóstico é feito por um exame super simples, não é invasivo, não é agressivo, é indolor para o paciente, que é uma audiometria feita num ambiente acusticamente tratado, e você diagnostica o nível de perda que esse paciente apresenta, ou se ela apresenta perda ou não. Então, pode usar uma prótese auditiva, é das alternativas, e naqueles casos em que a surdez é profunda, nós temos cirurgias hoje aqui disponíveis no estado, que é a cirurgia de implante coclear, em que é o ouvido biônico. Você substitui todo o aparelho auditivo por um dispositivo tecnológico, que não é um aparelho auditivo convencional, ele estimula diretamente as fibras do nervo auditivo e cria uma audição digital para aquele paciente que não tem audição nenhuma. Pois é, então como você viu, tem tratamento com certeza. Agora vale salientar que quanto mais cedo você procurar o especialista para fazer essas avaliações, é importante. Estivemos aqui no primeiro bloco com ele, o nosso consultor na área de otorrinolaringologia, doutor Marcos Franca, que com certeza vai voltar um pouco mais aqui em nosso programa durante esse ano para falar mais sobre a questão do nosso aparelho auditivo. Não mude de canal, pois estaremos no segundo bloco com a doutora Daphne Vieira, a nossa fisioterapeuta, que vai falar um pouco sobre o laser na fisioterapia. Daqui a pouquinho a gente volta.